Fala galerinha, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar os aspectos demográficos da Europa. Quais são os nossos objetivos então hoje? É caracterizar a Europa em relação a esses aspectos demográficos, né? Entender ali a estrutura demográfica da Europa, saber como que está a população europeia, né? Se tem mais jovens, se tem mais idosos e tudo mais. Depois vamos discutir quais são as projeções futuras, né? Os cenários futuros que a Europa vai ter em relação à sua população. E a partir daí ver quais serão os desafios que a Europa terá. Então vamos lá, falando então dessa estrutura demográfica da Europa, né? E aí entendendo, galera, que demografia nada mais é do que estudo da população. Então sempre que a gente fala de demografia, a gente vai estar falando de população. Então cabe aqui a gente entender qual é a estrutura da população da Europa, né? Entendendo que a Europa é o menor continente que a gente tem, tá? Você ali tem cerca de 50 países dentro desse pequeno continente, é um número até elevado, sendo dois desses países, né, fazendo parte ali de dois continentes, que seria a Rússia e a Turquia, né? Tem uma porção dentro da Europa e uma porção dentro da Ásia, tá? É um continente que tem aí uma elevada diversidade étnica e cultural, isso tudo ali pelo seu próprio processo de formação, tá? do território do continente europeu. Isso vai favorecer diferentes etnias, o que favorece também diferentes formas, né, de práticas culturais e tudo mais. Tá? 750 milhões de habitantes estão presentes dentro desse continente, representa aí cerca de 11% da população de todo o mundo. Vamos lá, galera. Vamos entender então essa estrutura da população do continente europeu a partir desse mapa. Tá? Então vamos analisar esse mapa. Como que a gente interpreta isso? Esse mapa ele vai de cores mais quentes, que seria ali o vermelho, laranja, né, amarelo, até o roxo, né, o lilás, aí, que seria as cores frias. Né? E aí, quanto mais próximo aqui do vermelho, a gente tem uma população mais elevada, quanto mais próximo do roxo, a gente teria uma população menos elevada, uma população menor. Então, observem aí os países, né, do continente europeu. Cada um deles estão dentro de uma classe de população, onde a gente consegue observar aqui dentro da legenda. Tá? Então vamos lá, entendendo que a parte da Europa ocidental, né, seria a parte mais populosa do continente europeu, que seria, né, a Espanha, a parte aqui do Reino Unido e da Inglaterra e tudo mais. Legal? Com exceção da Rússia, que está lá do lado oriental, tá? Que também teria um grande quantitativo populacional. Na parte ocidental, a gente destaca aí alguns países que apresentam as maiores populações, né? Que é a Alemanha, a França, o Reino Unido e a própria Itália. Tá? É essa porção aqui da ocidental que está na coloração laranja, como vocês podem observar. Tá? Em comparação aí ao hemisfério norte e sul, né, a gente observa que a parte norte da Europa tem um quantitativo populacional muito menor do que o sul. E o que vai explicar isso? Exatamente as condições extremas do clima. Né? A gente ali na parte da Europa boreal, né, ou a Europa do norte, você tem ali climas completamente rigorosos, né, em questão de frio e tudo mais. Então isso vai desfavorecer um povoamento nessa região. Já analisando aqui a partir da densidade demográfica, né, a gente observa que nessa porção ao norte da Europa, e aí a gente destaca ali a Escandinava, a Islândia, né, até a porção norte da Rússia dentro do continente europeu, se constitui como vazios demográficos. O que são vazios demográficos? Né? São regiões que não são habitáveis. Né? E por que não são habitáveis? Porque tem a presença aí de gelo. Né? A presença desse clima frio extremo, tá? E isso impossibilita que a população acabe se desenvolvendo nessa região. Legal? Bom, já em outras regiões, né, a gente consegue observar altas taxas de densidade demográfica. Né? Na Holanda, na Bélgica, no Luxemburgo. Né? Áreas essas em que acaba tendo uma desproporção, né, em questão do tamanho do território e a quantidade de habitantes. Tá? Já na Alemanha, que também se constitui como uma elevada densidade demográfica, a gente consegue observar a presença aí de cidades,
a presença de zonas industriais, zonas urbanas, o que vai favorecer um aumento no quantitativo populacional. Tá? Então, no mapa, a gente consegue tirar isso como conclusão. Né? Se você for observar nesse mapa de densidade demográfica, e aí tem aquela mesma ideia, né? As cores mais quentes representam ali uma maior densidade demográfica, ou seja, uma quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em relação às cores mais frias, até chegar ali na porção mais branca, né? Que seria de vazios demográficos. Legal? Já a etnia na Europa, né? A gente encontra então os povos latinos, que seriam os portugueses, espanhóis, esses dois que tiveram muita influência aí na colonização da América Latina. Tá? A gente encontra também os italianos e os franceses. É possível encontrar os povos germânicos, que seriam os britânicos, alemães, os austríacos, holandeses e escandinavos, além também da presença dos povos eslavos, né? Esses que estariam ali mais próximo da Europa Oriental. Já a religião, né? A gente tem como principal religião o cristianismo, né? E os seus inúmeros segmentos, né? Dentro do cristianismo, justamente ali por um processo histórico das reformas protestantes. Então é possível você encontrar ali o anglicanismo, o luterismo. O que é interessante é que dentro da Europa a gente vai encontrar também o Vaticano, né, que seria ali o principal centro, né, da Igreja Católica, fica ali em Roma. É possível também a gente encontrar o islamismo, né, e aí tem uma presença na Turquia, na França e alguns outros países da Europa Oriental. Legal? Bom, sobre essa estrutura da população europeia, né, vamos tentar entender aqui por segmentos. Falando um pouco da população adulta, a gente consegue observar que a Europa ela tem uma grande população adulta, consequentemente você tem ali uma população economicamente ativa, que é a PEA alta, né? Ou seja, aquela população que já está efetivamente pronta a entrar no trabalho, no mercado de trabalho. E aí isso vai gerar em torno aí de 30 a 34 anos da população masculina e de 50 a 54 anos da população feminina. A população jovem, ela tem baixas taxas de natalidade, ou seja, né, a população jovem ela não é tão alta assim. Tá? E isso vai indicar o quê? Indica que o obstáculo, né, da taxa de mortalidade infantil já tenha sido superado, né, uma vez que a Europa consegue desenvolver políticas públicas em torno ali de estar dando continuidade à vida dessa criança que está nascendo. A população idosa, ela possui uma expectativa de vida elevada. O que significa isso? Significa que dentro da Europa a gente tem aí excelente qualidade de vida, né? Excelente qualidade de saúde, o que possibilita a população idosa viver mais. Então, só para a gente resumir esse assunto, né? A gente vai falar que o continente europeu tem uma população adulta elevada, tá? E que passa por um processo de envelhecimento, justamente porque a expectativa de vida aumentou. Já a população feminina, né? A gente considera que vive mais do que a população masculina e que tem mais idosos, né? Mais idosos do gênero, mais idosas, né? Vamos colocar assim, do que crianças meninas nascendo. Em relação à população masculina, esse processo tende a ocorrer o mesmo, né? De eu ter mais idosos do que crianças do gênero masculino nascendo. O que significa isso, galera? Eu quero dizer que os idosos eles estão vivendo mais, já as crianças estão nascendo menos, tá bom? E aí, quais seriam os cenários futuros para o continente europeu? Entendendo que a população passa por um processo de transição demográfica, e o que é a transição demográfica? É exatamente quando você tem uma população envelhecida, e aí o que seria isso? Né? Você tem aí o maior número de idosos e as crianças estão em menor número. Legal? Qual é o grande desafio aí para o processo de transição demográfica? É exatamente você ter uma população envelhecida, o que vai diminuir a população economicamente ativa. O que eu quero dizer com isso, galera? É muito importante você entender isso, até porque o Brasil também está começando esse processo. Tá? Vamos lá. Entendendo primeiro que a população envelhecida ela se dá porque a expectativa de vida aumentou, os idosos eles vão viver mais. Então pensa comigo, a criança ela vai nascer,
Tá? Ela vai se tornar adulta, ela vai estar apta para se tornar ali uma população economicamente ativa, ou seja, ela vai estar apta a entrar no mercado de trabalho e ela vai envelhecer e vai viver bastante. Legal? Esse seria um ciclo normal. Agora pensa comigo. Uma vez que eu tenho redução das taxas de natalidade, eu vou ter as crianças nascendo em menor número. Logo, eu vou ter uma redução também da minha população economicamente ativa. Tá? Enquanto isso, os idosos vão continuar vivendo mais. Então, esse é um dos grandes desafios que o continente europeu ele está vivenciando, né? É você ter uma redução das baixas de natalidade, o que vai reduzir também a sua população economicamente ativa. Legal? E aí, quais seriam as soluções, né, para enfrentar esses desafios dentro de um cenário futuro? Vamos lá. Primeiro, seria incentivar as taxas de natalidade, né? Incentivar aí as famílias terem mais filhos, claro que de uma maneira controlada, né? Para você também não exagerar e ter um grande quantitativo populacional, isso poderia se tornar um outro problema. Tá? Mas a ideia de incentivar a natalidade é você estar gerando crianças para se tornarem adultos e efetivamente trabalharem, né? Entrarem ali dentro da PEA. E também uma outra medida a ser tomada é as reformas previdenciárias, né? O que significa reforma previdenciária? É exatamente você aumentar o tempo de contribuição desse idoso, né? Se hoje o idoso se aposenta aí com 60 anos, né? Vamos colocar um maior tempo de contribuição para ele, né? E aí ele vai conseguir contribuir mais tempo. Vamos lá, se ele se aposenta a 60, vamos colocar para ele se aposentar a 80, né? Porque ele vai contribuir com mais 20 anos. E aí contribuir, que eu quero dizer, é pagar mais impostos, tá? Ele vai pagar mais impostos durante 20 anos e aí sim ele terá direito de se aposentar. Já que ele está vivendo mais, né? Então é justo que ele trabalhe mais e contribua durante um pouco mais de tempo, né? Esse aí seria o grande discurso que o governo coloca para que as pessoas comecem, né, e contribuam com o governo para enfrentar essa crise do processo de transição demográfica. Bom, galera, finalizamos por aqui. Até a próxima. Valeu!